Continuando a resposta aqui ao canal Fala Sério Pastor, a mentira adventista, e a mesma pensão, a mesma analogia de todos os protestantes. Pedro, ele é a pedra de edificar a igreja. Cristo é a pedra de ângulo, fundamento, fundador. E edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Cristo, ó, a diferença. Cristo, ele é o fundamento e o fundador, certo? E a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos, tendo por pedra de ângulo o próprio Cristo, Efésios 2:20. Continua primeiramente o Coríntios 2:21, os apóstolos. Segundo Coríntios 6:3, que são ministros da nova aliança. Ele vai falar que quem é Lino, não tem momento nenhum Lino na escritura. Quem é São Lino? Que sucedeu a Escatra, o lugar de Pedro, quando Pedro foi martirizado. Aqui cita aqui São Lino. Olha só. 2 Timóteo 4:21. Apressa-te a vir antes do inverno. Saúda-te, eu, belo, prudente, Lino, Cláudio e todos os irmãos. Ó. Lino, ele já é membro da comunidade dos apóstolos. Lino já é discípulo dos apóstolos, discípulo particularmente de São Pedro, que foi convertido com a pregação de São Pedro. E quando São Pedro ele é martirizado, São Lino ele acompanha tudo lá, Pedro sendo pregado de ponta cabeça lá na cruz. E sucedeu o lugar de São Pedro, como diz a tradição, Eusébio de Cesareia. Vamos ver aqui. Pela própria Igreja Católica. Eu estou em minha frente aqui com o site aberto da Wikipedia e na listagem que a própria Igreja Católica fornece, nós temos São Pedro como o primeiro Papa do ano 30 até o ano 67. Algumas coisas são importantes mencionar. A primeira é que o primeiro Papa, segundo a Igreja Católica, sendo Pedro, não foi uma boa escolha. Talvez se eles dissessem Paulo, que não era casado, ficaria mais em consonância com a teologia católica de que o padre, o Papa, enfim, não casa. Mas Pedro era casado. Lembre-se que Jesus curou a sogra de Pedro. Só tem sogra quem é casado. Pedro era casado. Sim, Pedro era casado, mas mostra na Bíblia a esposa de Pedro. Pedro era viúvo. Poderia ser viúvo. E Pedro vai falar ali em Mateus 19:27, abandonamos tudo para te seguir, Senhor. O que resta para nós? Essa ideia protestante de acusar que Pedro não pode ser o Papa, que Pedro era casado, é uma invenção para enganar o povo que não entende Bíblia. Pedro abandonou tudo. Mateus 4, você lembra ali? Pedro deixou tudo para ser o pastor dessa igreja. João 21:15-17. Moisés ele era casado, tinha filhos, era o porta-voz do Velho Testamentário. Isso não impediu ele. Mais provavelmente quem poderia estar mais nessa listagem aí é Paulo. Paulo não era casado, mas a profecia, ou pastor, ou doutor, não sei como você gosta de ser chamado, está sobre quem em Mateus 16 ao 19? Quem teve a revelação? Paulo veio muito antes, depois que perseguia a igreja de Cristo. Como Paulo está mais apto? Paulo devastava essa igreja. E vai ser papa dessa igreja? Tanto que não tem a profecia. Aquele que fez de Pedro também apóstolo fez de mim. Mas com a diferença. Pedro ele tem a chave de ligar, desligar. Paulo não tem. Paulo ele é membro mais da igreja. Está sob o pastoreio de Cefa. Então que cita Cefa em Gálatas 2:9. Respondido? Mas os papas eles não se casam. Depois de Pedro, e eu acho interessante que assim, você vai perceber que Pedro, de acordo com o registro oferecido pela Igreja Católica, ele foi do ano 30 até o ano 67. Poderia na sequência vir, quem sabe, Paulo. Só que Paulo morreu também no ano 67.
Tá? Então Pedro foi do ano 30 até o ano 67 e Paulo morreu também mais ou menos no ano 67. Por que eu falo Paulo? Porque Paulo foi um dos teólogos mais proeminentes da igreja. E se eu posso dizer que alguém que teve uma influência fora do eixo de Jerusalém e arredores, seria Paulo. Se existe alguém que teve uma influência forte no evangelho em todo o mundo conhecido ali, foi Paulo e não Pedro. Porque Paulo foi evangelista para toda aquela região. Pedro ficou circunscrito ali, a Jerusalém, região. Paulo, Mentira, isso é mentira sua. Olha só, vou provar na Bíblia que é mentira. Pedro não ficou só ali em Jerusalém, não, meu querido. E Paulo está sob o pastoreio de Pedro. Tanto que ele vai reconhecer o evangelho que foi revelado a ele, as colunas, para não ter caminhado em vão como vocês caminham em vão. Olha só, que mentira furada sua. Você pega em Atos, olha só, Atos. Quem conhece Bíblia é outro nível, né? Não cai nessas conversas furadas, ó. Atos 9, 32, ó. Pedro que caminhava por toda parte da cidade. Em cidade, ó. Toda parte em cidade, Desceu também aos fiéis que habitavam em Lídia. Olha só. Em cidade. Ah, mas Pedro ficou ali em Jerusalém. Mentira, seu herege. Tanto que ele fundou a igreja lá em Roma. Edificou, né? Quem fundou a igreja foi Cristo. Ele fundou edificando com o seu martírio. Que vocês negam. Mas vamos lá, o nosso tema aqui é São Lino. Quem é São Lino? O sucessor de Pedro. Mas não dava para ser Paulo, porque Paulo morreu no mesmo ano que Pedro. Então, se a gente escolhe Pedro, não pode ser outro. Como eu mencionei antes, nenhum dos pais primitivos da igreja reconhecia em Pedro a primeira figura papal. Quando é que isso aconteceu, então? No comentário que eu estava lendo, diz o seguinte: foi só quando o apoio bíblico foi procurado em favor das reivindicações do bispo de Roma, a primazia da igreja, que as palavras ditas por Cristo nessa ocasião foram tiradas do seu contexto original e interpretadas para dizer que Pedro era a pedra. Leão I foi o primeiro pontífice romano a alegar em 445 d.C., veja a data, 445 d.C., que sua autoridade provinha de Cristo por meio de Pedro. Então foi tentando dar essa ideia de que o indivíduo estava ali porque ele estava seguindo a sucessão papal dada por Cristo, ele estava ali porque Cristo... Sem zoeira, cara, eu tenho nojo dessas pregações, cara. Eu não tenho paciência mais para fazer esses vídeos. Claro, a igreja, meu querido, está sendo edificada. O título ainda, pontífice, o dogma, a escrologia, o dogmático, o fundamento está sendo edificado ainda. A primacia de pastorear, o porta-voz, o vigário, está na Escritura. João 21, do 15 17. Ali o Concílio de Jerusalém define quem tem autoridade para colocar a casa em ordem. Lá no século IV, você quer ainda que esteja definido ainda o papado, as doutrinas, os dogmas. Pedro, ele é o primeiro. E vem seus sucessores, como Judas Extraviou teve um sucessor para eleger no seu lugar, que ficava o Matias. E Petrino também, a sucessão Petrina é a mesma coisa. O primeiro, a primacia, apacentar as ovelhas foi a Pedro, não foi a Paulo, não foi a Tiago, não foi a Martinho Lutero, não foi a Ellen White, foi a Pedro. A Bíblia diz isso, a tradição prega isso, a igreja goza disso. Mas vamos lá, né, o pastor? Cristo instituiu Pedro como primeiro e depois vieram outros e tal, e ele estava nesta posição agora seguindo esta sucessão. Isso aconteceu pela primeira vez em 445 d.C. por Leão I. Então a gente vai percebendo aí como que a coisa foi sendo construída. Mas voltando aqui para a listagem dos papas, nós temos que o próximo papa depois de Pedro
de acordo com o registro católico, seria São Lino. Quem foi Lino? Você já ouviu falar de Lino? Você ouviu o apóstolo João ou outros apóstolos mencionarem Lino como sendo uma figura importante, Paulo cita ali. Está reunido junto com a comunidade. Eu acho que se Pedro segundo Timóteo 4, quem 21. deveria assumir como líder supremo da igreja? Vamos ser, assim, usar uma lógica rápida. Morreu Pedro, ano 67. Quem seria o próximo indicado? Veja, João estava vivo, ele só morre no ano 100. João não poderia ser, olha, o apóstolo de Cristo, alguém que andou 3 anos e meio com Jesus. Será que ele não teria condições? Não é do jeito que você quer, pastor. O evangelista São João está pregando em outro lugar. Paulo em outro lugar. Os apóstolos eles se espalharam pelo mundo afora a edificar essa igreja, tendo por pastoreio São Pedro. Você não entende isso? Os 3 colunas ali são Tiago, Cefa, o bispo universal, e João. São Policarpo era discípulo de São João, se eu não me engano. E por aí vai. Ou não seria o melhor apontado para ser o Papa? Mas João nem é requisitado. Vem um indivíduo por nome Lino. Quem foi Lino? De onde ele surgiu? Paulo fala sobre Lino, nosso grande líder. Aliás, aqui na Bíblia, quando vai falar sobre Lino, a gente tem uma menção, mas eu não creio que seja esse. Está em 2 Timóteo capítulo 4, verso 21. Em 2 Timóteo 4, verso 21, Paulo diz assim: procura vir antes do inverno Eubulo e Prudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. Aí Paulo está dizendo, aqui no texto bíblico, que está aqui na minha frente, Paulo está dizendo assim, olha, que tem gente... Engraçado, você citou Eusébio de Cesareia. O livro Eclesiástico Eusébio de Cesareia, no ano 265, fala de sucessão de São Pedro. Olha como vocês são hereges. Aqui, ó. Quem foi São Lino? Olha só, eu fiz um resumo aqui, rápido. Rápido não é um resumo de muita coisa, ó. O primeiro sucessor de São Pedro, São Lino, certo? Vemos aqui no livro de Eusébio de Cesareia, ó. Quem foi São Lino? Olha só. Outro livro de Eusébio de Cesareia, da história eclesiástica, mais conhecido, ele diz a mesma coisa, abertamente. Depois do martírio de Pedro, Lino foi o primeiro a receber o episcopado da igreja romana. Está lá no capítulo 3º da história eclesiástica, parágrafo 2º. Ele afirma lá no terceiro parágrafo 15. Lino, depois de 12 anos, a administração morre no 2º ano do Império de Tiro, imperador romano. Eusébio fala também de outros sucessores, segundo testemunho dele, a origem dos 12 primeiros sucessores de São Pedro no episcopado na Carta de Roma foi esta. Primeiro, sucessor de Pedro, que foi, primeiro, São Lino. Segundo, Anacleto. Terceiro, Clemente. Quarto, Evaristo. Quinto, Alexandre. Sexto, Sisto. Sétimo, Papa Telesforo. Oitavo, Papa Higino. Nono, Papa Pio I. Anísto. 11º, Soltero. 12º, Eleutério.
foram os 12 os primeiros papas, sucessores de Pedro. Também, olha só, tudo aqui, como ele cita lá no comecinho do vídeo. O interessante aqui é São Lino. Fala aqui, ó. Aqui, ó. Quem foi São Lino? Ele era italiano de Volteia, a cidade da Toscana, enviada à capital Roma por seus pais para cultivar os estados. Eles também a felicidade de ouvir, olha só, ele teve a felicidade de ouvir a pregação de São Pedro, que nesse tempo tinha conhecido a pregar o evangelho em Roma. Olha só, a conversão de São Lino. Ele ouviu Pedro pregar ali em Roma e se converteu o pastor. Instruindo então por mestre tão distinto pelo próprio São Pedro, ele tornou-se muito depressa um grande cristão. Não é um fervoroso cristão. A virtude, a ciência e o zeloso discípulo influíram para que São Pedro consagrasse sacerdote. Pedro designou seus colaboradores, seus assistentes, sendo sacerdote, e os escolheu para companheiro na sua viagem apostólica. Olha só, se apaixonou pela pregação de São Pedro ali em Roma e depressamente tornou sacerdote. E caminhava com Pedro. Aprendeu com Pedro. Por isso que Pedro escolheu ele. O Evangelho de São João está pregando em outro lugar. Enviando São Paulo, etc. Os apóstolos saíram pelo mundo para fazer discípulos, para fazer sacerdotes, seus sucessores. Eles são os bispos, que são os padres. O episcopado de missão, quando Pedro foi ao concílio de Jerusalém, Atos 15, ele sagrou o bispo São Lino e nomeou seu representante, seu vigário. Seria um bispo auxiliar ali na Carta de Roma. Olha só. Por isso que ali em 2 Timóteo 4, ali, 21, está ali na comunidade, ali com os irmãos. São Lino fica ali em Jerusalém, tratando dos assuntos da Igreja Universal Católica. À sua volta, confiou uma importante missão. Na Gália atual, França, que se achava mergulhada na idolatria. Resumindo aqui, é só. Rebentando um pouco depois a perseguição de Nero pelo ano 60 e poucos da nossa era, Lino voltou para Roma para ajudar São Pedro, a quem efetivamente acompanhou no cumprimento dos deveres do ministério e depois governou a igreja durante a prisão de São Pedro e Paulo. Como Paulo vai ser Papa, que está preso também. Pedro e Paulo são presos. Elina ali, com incumbência,
com ministério de governar a igreja de Roma. Lino acompanha também o seu martírio e, depois da morte de Pedro, com a cooperação de São Marcelo, um outro santo antigo da igreja antiga, e outros fiéis, eles sepultaram em terra aos pés do Monte Vaticano. Olha só, que é hoje ali. Olha Rafael Pablo, Rodrigo Silva. Olha, fala sério, pastor. Tá tudo aqui. Já tinha um monte chamado Vaticano. Na época onde está o atual Vaticano. Cidade Vaticana. Junto ao Circo de Nero da época. Como lugar mais seguro para os cristãos. Assim, São Lino sucede São Pedro no ano 67. Então Pedro morre ali e ano 67 depois de Cristo, São Lino sucede a Pedro. Durante o pontificado disseram-se muitos acontecimentos, entre os quais a gente pode citar a morte do imperador Nero e a destruição de Jerusalém com a revolta de judeus ali no ano 70 depois de Cristo. Bom Papa São Lino viu os judeus escravizados pelos imperadores romanos. Tito chegaram a Roma aos montões. Então Tito vai, exila e muitos fogem. Judeus e não só judeus, cristãos, mas não só cristãos, mas judeus também, de Jerusalém, totalmente destruídas, 12 para ser condenados a trabalho forçado pelo imperador Tito. Força, escraviza judeus e especial para construir um teatro chamado Flávio Tito, cujas ruínas ainda existem em Roma e conhecemos como Coliseu. Olha só. Quem é São Lino? São Lino, ele foi batizado igual seu mestre, pô. Aqui é um resumo, pô, não tem como, ó. Então, São Lino, inspirado ali em Paulo, no preceito paulino, ali na carta, conta que conhecemos eles e estabeleceres que todos deveriam ir com modestia à igreja. Olha só, é um show, cara, é um show. É um show. Esse aqui eu fiz um estudo que tá esquecido aqui, ó. Olha só. Aqui que finaliza. Olha só. São Lino, do alto escalão romano, perto do imperador, ele tinha uma filha com um espírito maligno e outros problemas, né, psicológico, etc. Problemas físicos. E até que ele teve que correr pro Papa São Lino, ficou sabendo da fama dele. Recorreu a ele, o curou com o sinal da cruz, ó. Como a fé ali em Jesus Cristo, ó, fez o sinal da cruz. E a menina foi curada. Aqui que começa o sinal da cruz. São Lino curou a menina com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, os sacerdotes dos ídolos diziam que esses milagres que ele fez juriaram os deuses, obrigaram a Saturno, que era o nome do pai, Saturnino, o nome do pai da menina, obrigaram Saturno a condenar a morte São Santo,
Potífio, depois de ficar algum tempo preso no cárcere, São Lino foi decapitado a 23 de setembro de ano 80 depois de Cristo. Olha só. Aí se quiser estudar o segundo sucessor de São Lino, é a mesma coisa, pô. E vai. Agora vamos ver aqui o pastor. Peço desculpa pelo erro da leitura, porque ó a minha letra, pelo amor de Deus, pô. Eu nem tô entendendo mais, vou ter que fazer esse rascunho aqui e fazer tudo de novo. É um pouco da história. Eu estudo a história um pouco também. Tanto que eu comecei a comprar a patrística. Para começar a entender a história. E ligar com a escritura. Que está saudando você, Timóteo. Quem está mandando um oi para você, um tchau? Quem? Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia. Eu não acho que Lino era o Papa. Não foi, eu acho que não foi esse cidadão aqui o próximo Papa. Não é? Então, por essa sequência que é apresentada aqui, então o negócio está... Parabéns, pastor. Quem estava ali com São Pedro era o Ellen White. Ou Martinho Lutero. E tem pessoas que dão ouvido ainda para esse tipo de pregação, pô. Os caras, eles têm a patrística também, mas toda modificada, toda adulterada para negar os pais apostólicos. A patrística é católica, a história é católica. A Reforma Protestante tem 500 anos, não tem tradição. Não tem história, o fundador já morreu e nem ressuscitou ainda. Aqui foi uma aula básica do sucessor de Pedro. Quem foi São Lino? São Lino, ele se apaixonou com a pregação de São Pedro e se converteu, rapidamente se tornou padre por ordenação de São Pedro. E quando Pedro foi preso, Pedro e Paulo, São Lino ficou ali, cuidando da igreja de Roma. E quando Pedro foi martirizado, São Lino acompanhou o martírio. Mais galo, ou mais claro, não canta um galo. Claro, o foco é negar isso. Se consegue colocar na cabeça do indivíduo que não lê Bíblia, ele não conhece a verdade, porque a Bíblia vai dizer o quê, ó? Esses que não amaram a verdade, que se apartou, ó que Deus vai enviar um poder que eles acreditam no seu próprio erro. Porque desprezaram a verdade que vem do magistério, da tradição, os pais apostólicos, etc. Olha só, para finalizar, que eu baseio na Bíblia. Aqui, ó. 9, ó. A manifestação do ímpio será comparada à graça e poder de Satanás, de toda sorte de poder, sinais, prodígios enganadores. Eles usarão de toda a sedução do mal aquele que se perde por não ter cultivado o amor da verdade. E tiver, verdade que os teria podido salvar. Por isso Deus enviará um poder que os enganar e os induzirão a acreditar no erro. Claro que os caras não vão aceitar. É simples, meu irmão. Salva a Igreja Católica. E até hoje sucede esses sucessores de Pedro. Claro que surgiu muitos papas heréticos na história, claro que sim. Pedro é o primeiro. Salve Maria, sou missionário São Roberto. 30 minutos, mas foi... Eu acho que você entendeu essa mentira, essa farofa desse pastor.